Nesse vídeo, tentar apresentar para vocês alguns conceitos iniciais, né? E também fazer uma contextualização antes mesmo relacionado à orientação a objetos, mas mais para a gente poder discutir um pouco, né? Entender, né? Do que se trata, né? Como surgiu, né? Como que a gente chega com, né? Que a gente viu até o momento, né? O que a gente tem trabalhado, né, em algoritmos e com programação estruturada, né? Como que a gente chega até esse conceito de orientação a objeto? Não é o suficiente, né? Esse é o principal questionamento, né? E o objetivo é esclarecer e tentar abrir um pouco, né, a mente de vocês com relação a esse conceito, essa forma de programação, né, com orientação a objetos, tá? Então, basicamente, programação orientada a objetos, né, PO, ela surge aí no intuito de aproximar o mundo real ao contexto, né, ao mundo computacional, né, ou seja, trazer esses componentes que nós observamos do próprio mundo real, mas implementando de forma mais próxima possível, né, com suas características, trazendo aqui para o contexto computacional, né. Vocês vão ver que com esse principal objetivo, né, de trazer um pouco mais de naturalidade, né, através dos conceitos de orientação a objetos, né, trazer um pouco de mais naturalidade na programação, né, talvez, né, a ideia, na verdade, é que fique tudo mais simples, né, de se construir, de se implementar. É lógico que continua exigindo que você tenha compreendido muito bem conceitos de programação 1, conceitos lógicos lá em algoritmos, né, tenha trabalhado e aprimorado muito bem isso, né, porque, como eu sempre digo, né, o conteúdo é cumulativo. Então, precisa ter entendido muito bem os conceitos anteriores para a gente poder evoluir bem aqui, tá? Um breve, né, só para a gente entender a evolução aí, aqui da programação, né? Então, a gente tem lá a programação baixo nível, né? Que antes só era possível interpretar, né? Os computadores, eles interpretam, né, os nossos programas, né? Em linguagem de máquina, né? É necessário chegar nesse nível, né? Então, primeiro vem a programação binária, né, a programação em linguagem de máquina, né, esse aqui, vou anotar aqui. Um nível um pouquinho acima está a programação linear, né, a gente pode enxergar como literalmente linear, como se fosse uma receita de bolo, sem muitos desvios, né, então, vou colocar aqui, sem muitos desvios, e isso aqui pode estar bem relacionado ali, né, entre a programação estruturada e a linguagem de montagem, né, o assembly, né, que é literalmente uma instrução sendo executada na sequência, né, da outra, né, após a outra. E depois surge, né, a programação estruturada, né, executando aí também de forma linear, porém te dá a possibilidade de que as instruções sejam executadas fora de ordem, né? Então, eu tenho aqui uma série de instruções e não necessariamente, eu sei que tudo vai ser executado aqui nessa ordem, de cima para baixo, né? Mas existe a possibilidade, por exemplo, dessa instrução aqui, solicitar que eu retorne aqui por meio, né, de uma estrutura de repetição e tudo seja executado, mas assim, é uma programação linear, mas ela pode ser desviada, vamos dizer assim, né? Por mais vezes, ou até mesmo eu estou nessa instrução aqui e automaticamente meu programa ser redirecionado, ser desviado aqui para essa instrução, né? Enfim, utilizo por meio de estruturas condicionais e estrutura de repetição, né? Que foi basicamente o que a gente viu com conceitos de algoritmos, né? Eu vou colocar aqui algoritmos. E na sequência, né, para tentar aprimorar isso, né, surge a programação modular, né, que basicamente permite a criação de módulos também estruturados, né, na verdade é uma complementação disso aqui, né, programação modular permite que nós criemos procedimentos, módulos estruturados, né, no intuito de ser reutilizados, né, então favorecer aí o reuso, reutilização de software, tá? Certo? Considerando que isso aqui é um sistema, né, em termos de complexidade, né, sistemas complexos, sistemas robustos, né, então
a programação em módulos permite que eu possa reutilizá-los, né? Na verdade, esse é um dos intuitos, né, da gente estudar a modularização, né? Permitir que um trecho de código, né, a gente agrupe ali e possa utilizar em outras partes do nosso sistema, do nosso programa, né? Por isso aqui, talvez a gente tenha visto aqui em algoritmos e programação, né? Independente de qual foi a linguagem de programação que você trabalhou, né? Provavelmente deve ter passado aí por alguns tópicos, né, essas duas disciplinas. E a programação modular, ela acaba não parecendo, né, ter ficado muito tempo, né, antes do surgimento da programação do paradigma orientado a objetos, né? Justamente porque a programação orientada a objetos, ela surge no intuito de ampliar esses conceitos, né, da programação modular. Então, para tentar aprimorar, para tentar melhorar, né, a programação orientada a objetos surge nesse âmbito, tá? Isso aqui é um postulado de um carinha chamado Alan Kay, né, que é considerado aí uma das pessoas mais importantes aí para programação orientada a objetos, né? E ele diz mais ou menos o seguinte: o computador ideal deve funcionar, deixa eu até colocar para destacar aqui, como um organismo vivo, né? Isto é, cada célula deve se relacionar com outras, tá? Deve se comunicar, deve se relacionar com outras, visando alcançar um objetivo, funcionando de forma autônoma, ou seja, independente uma das outras, né? Uma parte independente da outra parte. Ela tem que estar funcionando aí em paralelo, né? As células também poderiam se reagrupar para resolver outros problemas ou desempenhar outras funções. Então, grave um pouco aí dessas palavras, né? Até mais porque a gente vai se deparar bastante aí ao longo da disciplina. Tá? E uma coisa interessante, né? Que isso aqui foi dito lá em meados de 1970, né? Na década de 70. E nessa época nem se cogitava, né, a programação, esse paradigma de orientação a objetos, né? Isso aí, quando isso foi dito, nem era se pensado em nível de programação desse tipo, né? Então, uma coisa interessante que acaba nos fazendo refletir, assim, que o conceito de orientação a objetos, né, o intuito pode ser que seja tornar tudo isso, a programação, um pouco mais natural, né? Um pouco, tentar aproximar, de fato, a programação do nosso mundo real, né? Do nosso contexto real ali do cotidiano, né? Com base nisso, né, vocês vão ver que é muito mais fácil de se explicar, né? Muito mais fácil de eu explicar e você compreender um conceito de O utilizando um objeto, por exemplo, do mundo real, né? Fazendo analogia com o objeto do mundo real, né? E também, muitas vezes, né, dado uma determinada situação, um contexto, a gente vai trazer esse objeto e tentar implementá-lo aqui na computação, né? Então essa é mais ou menos a ideia, né? Tornar as coisas mais naturais da forma que a gente consegue interpretar e abstrair. Na programação estruturada, né, ou modular, né, pensando assim em termos de sistema, né, um programa um pouco mais complexo, de forma geral funciona, né, assim, né, dessa forma. Os procedimentos, eu tenho vários trechos de código, né, ou vários subsistemas, subrotinas, que acabam acessando todo o conjunto de dados, né? E qual que é o problema disso? Vamos supor que eu tenho aí três procedimentos, tem 3 funções, né, 3 módulos, e procedimento A, B e C, né? E o problema disso está relacionado assim, que esses procedimentos acabam acessando dados desnecessários, né? E antes de eles acessarem esses dados, eles talvez precisem filtrar os dados que eles realmente precisam, né? Para saber quais dados vão ser úteis para cada um desses procedimentos, para cada uma dessas funções, né? Ou seja, eu vou ter muita informação aqui dessa base que vai ser irrelevante, né, para cada um desses procedimentos de acordo com o que eu for processar, né? E isso traz uma sensação de desorganização quando eu penso num sistema grande, né, um sistema complexo, fica um pouco bagunçado, né? É como se eu tivesse numa sala, dentro de uma sala cheia de pessoas, né? E aí eu preciso falar só com algumas pessoas, ou seja, eu preciso só de algumas informações. Então, a programação orientada a objetos acaba surgindo nesse âmbito, né? Ou seja, eu tenho dados de objetos e tenho métodos
que acessam e processam somente aqueles dados específicos, né? Acessam aqueles dados relacionados, pertinentes, relevantes àqueles objetos, né? Então eu posso ter uma base de dados de um determinado objeto com métodos acessando aqueles dados daqueles objetos. Posso ter mais métodos acessando dados de outros objetos, né? Então, a ideia, né, da programação orientada a objetos está um pouco relacionada a isso, né? Posso ter vários métodos acessando dados de vários objetos e mais do que isso, eu posso ter também esses objetos trocando informações entre si, né? Isso me dá uma sensação de melhor organização, né? De melhor, não é bem privacidade, mas assim, de acesso aos dados, né? E das informações. Beleza? Uma coisa importante da programação orientada a objetos, né? Ela se atrela mais às funcionalidades, né? Daquele objeto, né? Aquele objeto em questão, né? Enquanto que a programação estruturada, né? A programação não orientada a objetos, ela acaba se atrelando aos detalhes da implementação, né? Porque ela está relacionada à forma estrutural, à forma modular. Bom, essas são algumas das linguagens de programação que oferecem suporte, né, a esse paradigma de orientação a objetos, né. Cada linguagem tem a sua especificidade, né. Então, antes de mais nada, é preciso que a gente olhe e investigue cada peculiaridade, né, de cada linguagem. C++, C Sharp, .NET, né, o próprio PHP, né, Ruby, Objective-C, linguagem Java, Python, Visual Basic, né. Vantagens da programação orientada a objetos, né. Confiabilidade, né, pelo princípio da confiabilidade, o isolamento entre as partes gera um software seguro, né, ou seja, ao alterar uma parte, nenhuma outra é afetada. Por exemplo, se a gente pegar um objeto controle remoto e um objeto pilha, né, se eu alterar o outro não vai ser afetado, né, ou seja, se eu alterar o objeto controle remoto, né, em suas funcionalidades, o objeto pilha não vai interferir em nada. Ou vice-versa, se eu alterar a funcionalidade de uma pilha, né, o funcionamento do controle remoto não vai ser afetado, né, vice-versa. Oportunidade, né, relacionado um pouco aí com coesão, né, ao dividir tudo em partes, várias delas existe a possibilidade de ser desenvolvida em paralelo, né, então, fazendo a mesma analogia, né, de dois objetos do mundo real, né, um mouse e uma pilha, né, eu preciso desenvolver primeiro o objeto mouse para depois ter que desenvolver a pilha, ou vice-versa? Eu preciso desenvolver primeiro a pilha para depois poder desenvolver o objeto mouse? Não, né, eu posso desenvolver os dois componentes, os dois objetos separadamente, né, e isso é muito oportuno, né. Manutenibilidade, né, uma vantagem, né, essa questão de ser manutenível, né, por esse princípio, atualizar um software se torna, um sistema em si se torna mais fácil, né, uma modificação, uma pequena alteração beneficia, né, acaba beneficiando todas as partes que utilizem aquele, né, que forem utilizar aquele objeto, né. Novamente, fazendo essa analogia, né, ao objeto pilha, né, vamos supor que o meu mouse ou o meu controle remoto utilize ali, né, uma pilha comum, uma pilha que vem de fábrica, né, não recarregável, né, e se eu alterar essa pilha por uma pilha recarregável, né, uma pilha com funcionalidades diferentes, né, mas que o objetivo dela vai ser o mesmo, né, que a anterior, essa atualização, essa modificação da pilha, desde que seja nos mesmos parâmetros, né, e tudo mais, fornecimento de energia, por exemplo, não vai influenciar no funcionamento dos objetos que utilizam, né? Isso é o princípio da confiabilidade, né? E, consequentemente, vai beneficiar o objeto, né, no caso o controle ou o mouse, né, os outros objetos que utilizarem essa pilha, de tal forma que, fazendo essa alteração, eu não vou precisar mais comprar uma pilha nova quando ela não funcionar mais, basta que eu recarregue, né? Então, é nesse âmbito, né? Se eu fizer uma pequena alteração,
as minhas partes vão continuar funcionando, né, normalmente. No entanto, essa alteração ela pode beneficiar as outras partes que utilizem o objeto. Tá? Extensível, né, pelo princípio da extensibilidade. O software não é estático, né, então ele deve crescer sempre, né, constantemente para permanecer útil. Né? Então, fazendo analogia ao nosso controle remoto. Né? Vamos supor que eu construo aqui um controle remoto onde a primeira versão que é oficial aí disponibilizada, ela tem 3 funcionalidades. Se eu quiser lançar um controle remoto com essas 3 funcionalidades, mais 2 novas, eu não preciso recriar esse controle remoto do zero. Né? Basta que eu pegue o que já existe e implemente a partir dele as novas funcionalidades. Se essas 3 estão ok, né? Se essas 3 estão funcionando corretamente, né? Então basta que eu pegue o que já existe e implemente essas 2 novas, né? Justamente por esse princípio da extensibilidade. Né? E aí, a partir disso, eu vou gerar um controle remoto totalmente novo e também vou economizar tempo, né, em questão de implementação, não vou reinventar a roda. Né? E, além disso, eu vou, né, incrementar algo que já existia previamente. Né? Vou melhorar. Tá? Note que essas vantagens, né, esses princípios, eles têm diferenças assim, sutis. Né? Por exemplo, da manutenibilidade, você pode acabar se confundindo de certa forma com o da reutilização, mas assim, estão relacionadas, mas existe uma diferença ali bem sutil entre uma e outra. Né? Então é importante a gente se atentar com relação a isso. Tá? Próximo princípio da reusabilidade, né? Reuso, que permite possibilidade, né, de utilização de objetos criados em um sistema para utilização em outros sistemas, né, com talvez até algumas adaptações. Né? Fazendo analogia aqui ao mundo real, contexto real. Se eu tenho um mouse, né, que serve para uma marca X, né, uma marca de computador X. Né? Se eu tiver um outro objeto que seja compatível com a versão desse mouse, por exemplo, uma TV, né, ou um laptop, né, que seja compatível com a versão desse mouse, eu não preciso comprar um outro mouse, basta que eu reutilize, né, esse mouse com as suas respectivas funcionalidades que eu já tenho. Né? Um outro exemplo, trazendo mais aqui para o contexto, vamos dizer assim, computacional. Né? Vamos dizer que eu tenha um sistema de estacionamento de veículos, né, de um local, de um shopping, por exemplo, e eu tenha um sistema de locadora de veículos. Bom, talvez se eu implementar aí uma classe, né, um conjunto de características de uma classe carro, né, eu consiga atender tanto ao sistema de estacionamento de shopping quanto ao sistema de locadora de veículos. Calma, que a gente já vai ver o que é uma classe. Né, mas note que os objetos, né, os componentes aí que eu estou fazendo referência são os mesmos. Né, eu posso utilizá-los para sistemas diferentes, fazendo as devidas adaptações. Né? Outra situação, sistema de alunos de uma academia e sistema de uma escola. Né? Um objeto em comum aí, né? Que eu posso utilizar em comum. O personagem aluno. Né? Então, lógico que em cada uma vai depender do contexto. Né? Eu posso ter, lá na academia, eu posso ter outras características, outras informações mais relevantes do que em um sistema de uma escola. Né? Mas eu posso reaproveitar algumas informações, algumas implementações que eu fizer aqui para esse personagem aluno. Né? O sistema de vendas de uma loja, né? Eu posso ter uma pessoa sendo cliente, o vendedor, uma pessoa sendo funcionário, sendo o vendedor daquela loja, e outra pessoa, a mesma, e um outro personagem sendo pessoa, mas também no lado do cliente. Então, eu posso reutilizar, né, implementações, trechos. A ideia desse princípio é reutilizar coisa que eu já tenho para atender outros contextos, tá? Situações diferentes. Tá? E esse último, né, naturalidade, permite uma maior possibilidade de abstração no intuito assim, de tornar mais fácil o entendimento, a compreensão. Né? O foco é sempre nas funcionalidades do que propriamente nas especificidades ou nos detalhes da implementação. Então, são essas seis vantagens aí, né, diretamente relacionadas aí com a programação orientada a objetos.